assim, você já tinha meio que uma vivência, né, com pessoas, né, e começou a fazer psicologia e tal. É, isso sim, eu sei que você falou questão de competência e tudo mais, que você, né, transportou as competências para a área. Mas você acha que para a vida pastoral, para sua vida pessoal, para sua vida de todas as formas, a, o iniciar, né, fazer, cursar psicologia atribuiu para você assim uma, como é que eu posso dizer? É, facilitou mais para você a questão de uso mesmo para a vida pessoal, porque assim, quando eu iniciei a faculdade, eu lembro que no primeiro período, muitos professores perguntavam assim, por que vocês escolheram fazer psicologia? E aí eu lembro que a maioria das pessoas falaram assim, para eu poder me conhecer melhor. Mas por quê? Aí foi dando oportunidade, o pessoal falando, porque eu quero entender por que isso acontece na minha vida. Porque isso, porque aquilo. E eu lembro que uma professora falou assim, gente, vocês estão invertendo os papéis. Vocês vão se tornar psicólogos para poder facilitar, né, para poder ajudar o outro em suas questões. Se você quer ser ajudado em suas questões, você não deve fazer Não é psicologia, faculdade, é você deve fazer terapia. terapia, né? E aí foi uma coisa que aquilo me despertou assim muito, né, no início. Mas assim, é impossível também você não ser tocado pela aprendizagem que você tem. É aquilo, tudo que a gente aprende, não adianta, né? O que é bom, a gente retém e utiliza pra gente Sai pelos também. poros em qualquer lugar que você estiver, fazendo o que Exatamente. você estiver fazendo. Exatamente. E assim, você acha que seria, né, trazendo hoje para o papel que você exerce como pastor, você acha que conseguiria exercer com tanta maestria, né, esse papel, se não tivesse o papel também da psicologia? Eu não vejo maestria nenhuma em mim como pastor. Você que está dizendo isso. Eu, Louve-te os lábios eu, estrangeiros, né, Sérgio? eu diria, essa pergunta é muito feita, Uhum. mas eu nado contra a correnteza nessa história. É, A minha opinião não é, ela não vai com a maioria, não. sim. E um pastor, qualquer pessoa que lidar com coisas que são espirituais, Sim, ele está lidando com realidades diferentes. sim. Existe sim a transferência de competências, Uhum, mas também elas têm um limite. uhum. Elas não, essa transferência ela não é ilimitada. Eu me sinto muito mais livre como pastor do que como psicólogo, Sim. porque a gente lida com realidades diferentes. Olha, eu sou neuropsicólogo. Uhum, Para a neuropsicologia, o cérebro e a mente são uma só e a mesma coisa. uhum, Não há mente, há cérebro. uhum, Não há uma pessoa por trás. Há um cérebro que, enquanto aquele cérebro está vivo e se manifesta, há uma pessoa. Se o cérebro acaba ou apaga, não há mais uma pessoa. uhum, A neuropsicologia está errada? Ela está dizendo que ela pode dizer alguma coisa além disso. A neuropsicologia ou a psicologia tem garras, tem ferramentas, tem medidores para medir alguma coisa além disso? Não tem. Então, ela está dizendo que ela pode, está certo. Ela uhum, não pode. Seria mais uma coisa que a psicologia ou a neuropsicologia dissessem: não há Deus. Há Deus sim. Ela não pode dizer isso. Por que, que não pode? Porque não tem ferramentas para medir isso. uhum, Ela é limitada ao mundo uhum. científico. Sim. A ciência é Eu limitada. posso dizer que eu estou apaixonado. A psicologia não pode. Sim. Você torce para algum time, não? Tosso. É? Você pode dizer sem passar vergonha? Mas posso, eu nunca passarei vergonha com tal time. Fala. É o meu Mengão, né, Então tá bom. Sérgio? Se você torce para o Flamengo, a neuropsicologia não pode dizer isso. Não Sim. existe um flamenguismo dentro de você. Não, não tem como dizer, porque não tem ferramentas para captar isso. Não há Uhum, anamnese, não há técnica, não há teste que pegue isso. uhum, Mas você pode. Você é mais livre nesse sentido, porque a psicologia, a neuropsicologia, elas estão limitadas
limitadas ao mundo científico. Sim. Porque é somente isso que permite que elas sejam praticadas de forma universal. Sim. Se a psicologia começar a entrar para cultura, ou para religião, ou para outra coisa, já não é mais uma técnica universal, ensinável, padronizada. Então tem que valer em todos os lugares do mundo essas técnicas, porque isso foi estudado para o ser humano e não, Sim. né? Então, como pastor, você não está limitado à ciência, porque você está lidando com coisas que a ciência não capta. Né? É interessante. Se uma pessoa disser que espírito não existe, porque um psicólogo poderia dizer isso, um médico, não, espíritos não existem, deveria pegá-lo na hora e levá-lo a uma sessão espírita, de centro espírita. Sim. E ver pessoas lá sendo incorporadas com o espírito de uma outra pessoa, com o espírito, a personalidade muda. Não é mais aquela pessoa. E todos que estão ali reconhecem que não é o fulano, é um espírito que está nele. Mas por que eles podem dizer? Porque eles estão fora do mundo científico. Eles não precisam provar nada. Eles podem somente vivenciar a tranquilidade da sua experiência. Sim. Quem acha que experiência é confiável, isso é uma outra história. As experiências não são confiáveis. Isso não quer dizer que elas não sejam válidas. Elas não são confiáveis. Se fossem confiáveis, o diagnóstico de esquizofrenia não seria possível. Porque aquela pessoa está tendo a experiência de ouvir aquela voz. Sim. Certo? Então, como pastor, eu vou contar só uma experiência para você ver como é que eu sou livre. Certa vez eu estava fazendo com uma igreja, uma atividade, nós estávamos num lugar, num bairro, que a gente estava indo jantar com os moradores de rua. Nós já estávamos indo levar comida. A proposta era muito legal. A gente estava levando uma mesinha armada, um panelão, e nós estávamos indo com as nossas famílias para irmos jantar na rua. E antes de a gente jantar, a gente convidava os moradores que querem jantar com a gente, não é? Dar comida para eles. Fazê-los sentar na mesa e comer junto com a gente e bater um papo. E numa dessas minhas idas lá, eu vi uma senhora, falei, vamos jantar com a gente, ela, tá bom. E eu falei, quanto tempo que a senhora está morando na rua? Eu falei, há 3 dias. Aí eu falei assim, mas há 3 dias só? Porque a maioria das pessoas estava ali há muito tempo. Ela, há 3 dias. Ela, mas por quê? Eu falei, não, eu não volto mais para casa, não. Eu não queria dizer por quê. Mas por que o senhor está aqui? Ela, 3 dias, só que... eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho tudo, mas eu não volto mais para casa. Pois é, eu fiquei perguntando por quê, fiquei tentando tirar. Eu e a equipe estava comigo. Nós gastamos aproximadamente 1 hora com ela. Por exemplo, por que a senhora não quer voltar para casa? O meu carro está aqui. Eu levo. Não importa onde seja que a senhora mora, eu prometo. A senhora entra no meu carro e eu deixo a senhora em casa. O seu lugar não é aqui. Moço, eu não vou, mas não vou. Tá bom, eu desisti. A única coisa que eu falei para a senhora, tá bom, eu posso pelo menos orar pela senhora? Oração pode. Foi a oração mais curta que eu já fiz na minha vida. Eu só fechei os olhos e falei assim, Deus, diz para ela que o lugar dela não é aqui. E abri meus olhos. Foi só o que eu fiz. Quando eu abri meus olhos, essa oração durou quantos segundos aqui? Nem 10 segundos. Nem 10. Só falei assim, Deus, fala para ela que o lugar dela não é aqui. E abri meus olhos. Quando abri meus olhos, já estava chorando. Ela olhou para mim assim, você me leva para casa? Explica aí agora, com que ferramenta que a gente explica isso? Então, como pastor, eu me sinto tão livre como sempre fui. Sim. De poder dizer, não sei o que é isso. Eu não sei não, mas vem cá que eu vou orar por você. Eu sei o que a Bíblia fala, mas Deus me respondeu, não sei por quê. Eu não sou obrigado a ter respostas. Agora o psicólogo, eu vou buscar as respostas. Sim. Então, o pastor, ele lida com uma outra realidade. Ele lida com um mundo que é espiritual, que nem está tentando explicar nada científico. Eu não sei porque que alguns pastores entram nessa vibe de querer explicar o mundo científico. Nós, pastores, não entendemos nada disso. O que um pastor entende de ciência? Pode entender. Mas para um pastor seria suficiente que ele conhecesse muito bem a Deus.
em nada mais, e ninguém mais. Sim. E que ele orasse, e que ele cresce, e que ele fosse uma pessoa cheia de esperança pelos outros, seria um excelente pastor, maravilhoso. Passou daí, a ciência não é mais como pastor. Então, a pessoa está lá cheia de problemas, cheio de traumas, e que você orou, ou Deus não quis te ouvir, ou você não está bem com Deus, ou Deus não quis fazer, sei lá com a resposta. Gente, vai procurar ajuda. Né? Os psicólogos estão aí, talvez um remedinho ajude, uma terapia ajude. Então, na minha função, eu nunca tive a respeito disso. Eu, como pastor, sou livre. Sim. Eu fico à vontade. Com psicólogo, não. Com psicólogo, eu sou Caxias. Tinha alunos, colegas meus, que não entendiam. Sérgio, eu não entendo você. Você é tão científico, cara, e você é pastor. Você não entendeu ainda? É que aqui escreveu, não leu, o pau comeu. E lá fora, eu posso crer em qualquer coisa. Eu posso crer em Papai Noel, cara. Eu acredito na pipa voadora. Eu acredito no que eu quiser. Lá fora a gente é livre. Eu, por exemplo, acredito em Deus. Outro acredita na estátua. Cada um. Agora, na ciência, as coisas não são assim, não podem ser. Sim. Então, eu não vou chegar lá para os meus pacientes e vou orar por eles. Exatamente. Não é simples assim? Não tem ferramenta. Em que técnica psicológica que fala que a oração funciona? E não é porque a oração não funciona. Exato. A oração funciona. Mas aquele paciente não está ali para isso. Ele está ali por uma técnica científica. Exatamente. Ele está ali para buscar aquilo que nas reuniões espirituais que ele vai, ele não encontra. Sim. Isso que eu ia perguntar para você também, porque são papéis diferentes, mas em contrapartida, né, às vezes como pastor, né, desenvolvendo o papel de líder espiritual, às vezes a gente acha essa limitação também, porque é algo científico, é algo terapêutico. Né? Eu conheço, tem amigos pastores também que falam a mesma coisa e que, inclusive, indicam, né? Os membros falam, Débora, eu já tentei de tudo. Já orei, já aconselhei. Eu já vi o caminho contrário também, tá? É. Eu tenho uma psicóloga minha que tem uma história maravilhosa. Sim. Ela estava atendendo. Essa história, existem várias por aí, mas essa é a que aconteceu mais perto de mim. Sim. Nunca aconteceu comigo. Mas com essa amiga, essa história é fantástica. Ela atendia uma pessoa. E o tratamento não estava evoluindo. Já tinha passado de um ano. Essa pessoa não evoluía no tratamento. De forma alguma. De forma alguma. E essa pessoa estava com um vínculo formado. Ela não queria abandonar o tratamento. Sim. Mas a psicóloga mesmo não estava satisfeita com o trabalho dela, porque não havia evolução. E a psicóloga, por ser cristã, enxergava que havia questões espirituais ali. Sim. Essa psicóloga foi de uma honradez. Ela um dia falou assim, olha, o meu tratamento com você não está dando certo. Eu acho que a gente precisa interromper por aqui. Mas isso não quer dizer que você vai ficar sem ajuda, não. Eu acho que existe um outro tipo de ajuda que você precisa. Encerrou o vínculo, desfez o contato terapêutico. Falou assim, você quer tomar um café comigo em tal dia, em tal lugar? Não é mais a psicóloga que está aqui, é o fulano, sabe? Assim, olha, eu acho que você precisa disso e disso e disso. Eu conheço uma igreja, eu conheço um pastor que teria o maior prazer do mundo de te atender. Você quer? Ela tá. O pastor chegou lá, ela foi. O pastor orou por ela. Ela chorou. Coisas do coração se abriram. E a menina ela conheceu uma nova vida em menos de 6 meses. Nova vida. Largou os remédios, a depressão foi. Só estou citando um exemplo que não serve de regra. É apenas um caso de que o contrário também acontece. O que a pessoa precisa, talvez ela não encontre no mundo das técnicas. Não é por causa disso que o mundo é plural? Sim. E a gente também conhece casos também, como você estava falando agora, o contrário, em que somente o mundo espiritual do que ela frequenta, aquilo não a satisfez ainda, ou não satisfará. E as pessoas procuram também, em outros aspectos, as ferramentas que precisa para ela consertar coisas em si, ou tratar coisas, ou fazer um efeito profilático. Ela não está com problema nenhum, mas ela não quer ter. Aham. Né?